Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Cultura racional, curso primário, secundário e superior, 21 volumes. E em todos os 21 volumes tem uma lição chamada O Dever de Fazer Propaganda deste Conhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, e é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, calcar todos os pontos desejados, não se compreendendo, pois, que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre os afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmo, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem, sabem, para o bem do seu próximo, estarão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados com tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom, de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria. Mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende. E por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem, e para isso devem lerem para guardarem para si e para esclarecer aos demais. Tudo de bom que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Trate de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversar as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmo. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. O vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude de sua obediência e persistência. Essa é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina. Por isso não ataca, não ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos e que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras que se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião. É um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita.
não é espiritismo e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste: quem é esse racional superior? E eu esclareço: o racional superior é de um mundo superior ao vosso. Não é espírito, porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo, né, entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes feitos da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírita comunica-se com os habitantes aí do mundo por meio de irradiação. E os habitantes do astral superior fazem suas comunicações através da imunização racional. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é da planície racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progressos muito diferentes do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. Eu destacaria nesta sabatina preliminar que fidedignamente transcrevemos aqui o livro para que todos saibam por que essa lição está nos 21 volumes. A primeira que eu destaquei aqui, se vocês quiserem, possam fazer a análise de vocês, que a gente tinha combinado, é uma sabatina rápida e sejamos bastante objetivos. Vou tentar. O primeiro item que ele nos imprime nessa lição é atitude. Atitude quer dizer encarar o próximo como a si mesmo. Quando ele diz, se você conhece o que você passou a conhecer e não dá esclarecimento aos demais, você não tem a atitude. Ok? O método, o segundo item e característica que ele nos apresenta nessa lição, método. Depois das frivolidades que cada um interpreta, o bem não é uma coisa para colocar em discussão. Então vai lá e vê que tem um método de fazer isso. O terceiro é a intensidade. Intensidade quer dizer engrandecimento de todos, quem conhece e quem não conhece. Ou seja, a divulgação da cultura racional é para quem conhece e para quem não conhece, porque é para o engrandecimento de todos. Essa é a intensidade. Temos ainda o conhecimento objetivo, também destaquei. Não é doutrina, não é religião. É um conhecimento que vem de cima. E depois temos a fonte do conhecimento, né, que é o racional superior, que fica acima do mundo espiritual e do astral superior. Então aí vem a conclusão final, que é a imunização racional é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza. E quem faz esta imunização são os três poderes. E como é que são escritas essas linhas gerais da natureza? No Tribunal Racional, vide nosso vídeo anterior. Quando você se referiu à intensidade, né? A intensidade é o que ele tá explícito no terceiro parágrafo, quando ele diz assim, o vivente precisa ser um fervoroso divulgador. Quando a pessoa chega, Porfírio, a ser um fervoroso divulgador, no meu modo de ver, ele já está com
um domínio, ou melhor, ele já está bem esclarecido, né? Porque para ele chegar a essa convicção, como você faz, Oswaldo, as pessoas aqui fazem, ser um fervoroso divulgador, acredito que nós sejamos assim, né? Porque é quando você tem algo que provas e comprovação de si próprio que estrutura o teu corpo para que você leve esse conhecimento às outras pessoas, né? Como você faz através do YouTube, né? Levando para o mundo todo, quer dizer, não é um assunto qualquer. Isso para você transmitir esse assunto é porque você é um fervoroso, que você é um estudioso e você aprendeu e sentiu o que é a cultura racional, o que é a imunização racional e o que ela passa para todos que estão ouvindo, que é a energia racional, que só traz benefício, né? É verdade. O título da lição é O Dever de Fazer Propaganda deste Conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da imunização racional. O conhecimento está no livro Universo em Desencanto. Por isso que depois a gente usa sempre a palavra divulgação. Divulgação do livro de cultura racional. É um livro, 1000 volumes, mas é uma cultura, né? O professor Gaspar fala que é uma obra enciclopédica, no sentido amplo e metafísico do termo, porque realmente é. Mas o nome é Livro Universo em Desencanto, livro de cultura racional. Cultura quer dizer um saber. Então, o saber está dentro do conhecimento, ele vai fazendo ensinamentos racionais, tanto que os estudantes antigos, quando eu comecei, chamavam de lições, né? E é um capítulo do livro, para mim, que vinha de formação acadêmica. Então, é lição de ensinamentos racionais que fazem o quê? Esses esclarecimentos à própria pessoa, para ela se esclarecer, para depois esclarecer aos que desconhecem e até aos que conhecem também parcialmente. É progressivo, é uma conscientização progressiva, né? A imunização racional é um estado de consciência ligado à energia racional pura, limpa e perfeita, então é um estado de consciência puro, limpo e perfeito, embora imbuído na matéria, né? Então essa é a questão da divulgação, para esclarecer a si mesmo, esclarecer aos que desconhecem, aí tem que ter aquela atenção e carinho para chamar a atenção do próximo, que ele ainda está muito encantado e precisa até das frivolidades costumeiras antes de você poder atrair a atenção dele para esse conhecimento, né? E lógico que tem uns que não estão interessados no momento, está com a barriga cheia, né? E aí deixa um tempo de lapidação na natureza, no final vai chegar. Mas é essa a questão, né? O subtítulo é Imunização Racional. Tem o nome do livro, O Universo em Desencanto, e o subtítulo Imunização Racional, e o dever de fazer propaganda do conhecimento de cultura racional, que está no livro Universo em Desencanto, que é o conhecimento da imunização racional. Para terminar, naquela nota que vem no início de todos os livros da obra, né? Por o ser humano ser um centro astrológico, é que tinha que, com o tempo, chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos seres ser adequada à natureza que os fez, sendo então formados por 7 partículas e dependem delas para viver. A imunização racional. No meu modo de ver, pelo meu tempo de cultura racional, quando a gente começa a entender um pouco, né? E para mim esse pouco é muito. Me fez muito bem. A gente tenta passar isso para o próximo, porque o pessoal, eles veem o sofrimento, acha que o sofrimento é que vai trazer o bem-estar daqui a algum tempo, daqui a alguma hora, daqui a alguns anos. É a lapidação. Mas não precisa sofrer tanto se nós temos o próprio livro, que é a luz de Deus, nos orientando e nos tirando desse sofrimento. E o bem-estar que esse livro nos traz, essa luz, essas respostas, a gente não precisa sofrer tanto. E se por um acaso sofrer, a gente sabe por quê e sabe como lidar. Nós somos que nem abelhas.
A gente quer sair do cortiço e fazer todos se sentirem um pouco mais doce, porque a vida é muito amarga. É isso. Eu gostaria de intensificar aquela minha perspectiva da análise inicial, que é a questão da atitude. E no 14º volume da obra, página 182 em diante, em que o título é Os governos não são culpados do sofrimento de ninguém, ele vem nos dar um puxão de orelha. O racional superior usa muito isto, porque na medida que nós vamos nos incorporando, entre aspas, na imunização racional, que é o 3 em 1, os 3 poderes em um só, a imunização racional, ele vem e diz assim: agora vocês são mal agradecidos, ingratos, porque têm sido beneficiados, são beneficiados e não correspondem à altura. Vivem em falta, é isso? E quem vive em falta, fica em falta. Não se imuniza nunca, por ser um péssimo colaborador racional, em benefício do seu próximo. Essa propagandazinha não adianta coisa alguma. Qual é o resultado? Qual é? Qual é a repercussão? Nenhuma. Uma propagandazinha local. E depois dizem, e ainda tem coragem de dizer, que estão fazendo por onde? Os bíblias estão numa filosofia perdendo tempo e são mais honestos e corretos. Os espíritas e os católicos e são mais honestos e corretos. Os espíritas e os católicos que saem de porta em porta pregando a sua filosofia. E você? Com a verdade e não sabe pregar a verdade? É um egoísta. Eu vou parando por aqui, porque quem quiser ler, este puxão de orelha para mim é para todos. Propagandazinha não serve para nada. Por isso ele nos recomendou a propaganda em caravanas, ou seja, mostrar volume. Nós somos muitos ou somos todos? Todos fazem parte de uma linha só. A caravana racional é a informação que faltava para que o conhecimento, não necessariamente o livro, que muita gente confunde o conhecimento com o livro. Lê, mas não sabe o que está lendo. Então, a propagação é do conhecimento, não é a propagação do livro. Quem quiser conhecer, vai procurar o livro, porque foi dito para ele que no livro está o conhecimento. Você não tem que mostrar o livro para ele. Você leu e não entendeu, porque não fez a caravana e não seguiu a instrução que o racional superior deu. Se vocês vão divulgar em caravana, veja bem, a divulgação pessoal, isso todo mundo faz, nós fazemos nosso trabalho aqui diferente. Mas a divulgação em caravana que ele invoca aqui, ou invocou, é uma linha só. Então a caravana é um só. E a caravana é do racional superior, e a caravana usa o uniforme que o racional superior recomendou. Em 1976, 75, surgiu, isso é um chamado de atenção no finalzinho do vídeo, para que as pessoas saibam. As pedras, cachoeira de Macacu, que a caravana começou a crescer, tinha lá o livro do momento. O livro do momento, leia o livro Universo em Desencanto. Estava lá na pedra. A propaganda é propaganda, toda é válida. Avenida Brasil, etc. O senhor Manuel chegou para nós e disse: não é o livro do momento, porque o momento muda. Então, o livro do momento não é para ser divulgado. Nós temos que divulgar o conhecimento, porque o conhecimento perpetua. E o livro, não. E você entregar o livro na mão da pessoa, não tem nada contra. Tudo é divulgação,
Entendam muito bem isto. Mas você não passou a divulgação do conhecimento conforme a instrução que o racional superior colocou aqui no livro. Aí é o caso dele dizer, aí você, os bíblias, os espíritas, todos fazem com amor e fervor aquilo que aprenderam. E você faz o quê? Joga o livro na mão do cara, se vira aí, ô malandro. É uma falta de educação muito grande, pensando. E aí é onde o pensamento divide, porque tem muito pensador ainda na caravana do racional superior. O pensador acha que se colocar o livro na mão do outro, a caravana vai crescer rapidinho. Tem seus efeitos, óbvio que tem. Se eu me pendurar ali no varal agora, eu acho que de repente eu vou fazer mais 20 leitores numa coisa só, do que se falar aqui uma verdade absoluta, incontestável. Porque tem pessoas que precisam disso, nada contra, veja bem, mas não é divulgação que ele coloca aqui. E mais uma vez eu repito aqui, em 1976, quando vim conhecer a cultura racional, que sentei do lado do senhor Manuel, ele me entregou 2 boletos. A diplomacia racional, que eu ainda não aprendi muito bem, a diplomacia racional, mas estou estudando para chegar lá, né? E qual era o... E agora que já perdi até a conta do outro, qual foi? Já eu me saio aqui. Estou tão empolgado que até perdi. Já eu falo. A diplomacia e a categoria. Perdão, demorou um pouquinho, mas chega. Está meio emperrado isso aqui. Desculpa, é isso mesmo. Admito. A categoria é uma só, ou seja, ele me disse, olha, a categoria é de bicho. E a diplomacia racional é para você chegar no bicho. Eles não sabem que a categoria exatamente. As pessoas não sabem que isto é bicho. Tudo aqui é bicho. Porque um matando o outro é bicho. O bicho que come o outro é bicho. Bom, então está aí, no 14º volume da obra, o puxão de orelhas final. Aí vem a caravana. Você não é obrigado a participar de uma caravana para falar de uma coisa que você não conhece. Ninguém está sendo convocado para isso. Porque não adianta você querer esclarecer o dever de fazer propaganda deste conhecimento e não deste livro. Fazer propaganda deste livro é moleza. Bota uma gráfica e começa a imprimir livro e joga para o lixo. Que a maior parte desses livros que são doados vão para o lixo. Porque o bicho não gosta de cultura. E se não explicar com amor, carinho e atenção como está no dever de fazer propaganda, o bicho não vai aceitar nunca a cultura racional. Todos vão continuar sofrendo e nós aqui com um conhecimento na mão, dando mole, porque os espíritas, os bíblias, os cientistas, todos eles enaltecem e têm amor ao que conhecem. E quem conhece cultura racional se acomoda e não vai divulgar conforme o racional superior nos orienta. Ele não nos obriga, ele nos orienta, porque é através da divulgação de porta em porta, porque aí junta o quê? A imunização racional, que nós estamos botando os 3 pingos nos is, quando você chega na porta da pessoa, é você, a pessoa e o habitante do mundo racional. 3. E o 1. Qual é o 1? É a imunização racional. Oswaldo, à vontade. Ler o livro Universo dos Encantos, estudar a cultura racional e sentir a cultura racional. Porque ler por ler, a gente lê uma opção de coisa. Então é ler e sentir. E quem tem um sentimento racional, faz a propaganda da cultura racional. Porque fazer a propaganda racional é fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo dos Encantos. Salve!